Alô, bem-vindo para mais uma dica do Psico Aprender. Para hoje, a dica é linguagem subjetiva. Como utilizá-la? É importante essa dica, não esqueça. Será que você não tem falado uma linguagem subjetiva para o seu filho? Mas, professor Gertio, o que é uma linguagem subjetiva? Se nem eu estou entendendo o que é isso, vamos para as dicas para você não cair nesse erro, tá? Eu trouxe aqui algumas dicas muito simples para nós exemplificarmos. Por exemplo, João estava morrendo de sede. Ele viu tudo escuro. Como? João estava morrendo de sede? Isso é uma linguagem escura para a criança. João estava com muita sede. Com tanta sede que a sua vista ficou escura. Linguagem subjetiva com a sua explicação seguinte. O segundo exemplo é: o dia hoje estava fervendo muito, quase que derreto. Olha, se você diz meu filho, o dia hoje estava fervendo e ele tem autismo, ele vai entender que o dia estava derretendo. Complicado isso. O dia derrete? Como o dia derrete? Não, entenda. O dia hoje estava tão quente que eu estava suando muito, derretendo, suando muito. Meu filho, o dia hoje estava tão quente que eu estava suando muito. Quando você usa uma linguagem figurada, você precisa interpretar essa linguagem para a criança entender. Mesmo que a criança não seja uma criança com necessidades especiais, mas que tem dificuldade em entender palavras subjetivas, você precisa saber explicar para o seu filho. Isso é importante demais, tá? Outro exemplo, Antônio foi morar para sempre com os anjos. Como? Como explicar? Antônio foi morar para sempre com os anjos? Sim. Então explique, meu filho. João morreu, Antônio morreu e foi para o céu. Tá? Linguagem subjetiva com as suas explicações seguintes. Não esquece disso, papai. O seu filho precisa aprender essa linguagem. Você usa a linguagem subjetiva, linguagens escuras com seu filho e não explica, ele fica vendo navios. Tá? Olha uma linguagem subjetiva. Estou vendo navios. Não estou entendendo nada. Carlos estava de olhos fechados. Ele viu uma onça. Como? Mas como, mamãe? Carlos viu uma onça se ele estava com o olho fechado? Olha, essa linguagem é complicada, hein? E a criança com TDAH, com autismo, como vai entender isso? Então você explica. João estava sonhando e no seu sonho ele viu uma onça. Olha a explicação que é importante, tá? Isso é muito bom. Criança do terceiro ano, do segundo ano, precisa entender a linguagem subjetiva. Isso é muito importante para eles, tá? Tio caminhou tão rápido que passou dos carros. Como? Ele caminha tão ligeiro assim? Os carros estavam parados. Linguagem subjetiva. Eu estou sempre usando o termo linguagem subjetiva. Aí você explica. O carro estava parado. Na verdade, ele estava caminhando muito rápido, mas os carros estavam parados. O jacaré estava morto de fome na beira do rio. Como um jacaré morto de fome na beira do rio? O jacaré estava com tanta fome na beira do rio esperando um peixe para ele caçar, uma caça para ele pegar e comer. O lobo estava vestido de vovó, chapeuzinho vermelho. Mas como? O lobo vestido de vovó? Meu filho, o lobo estava disfarçado de vovó para comer a chapeuzinho vermelho. Então, entenda bem, a linguagem subjetiva para a criança é muito importante desde que haja a sua devida explicação. Ok? Curta esse vídeo, compartilhe e tchau, tchau.